No Espaço Online desta segunda, nós estamos conversando com a Denise Delboni, que é coordenadora do programa 10 Mil Mulheres, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, um programa que leva a educação em administração e gestão de negócios a mulheres em áreas carentes de todo o mundo. Eu acho que é bacana a gente falar sobre o empreendedorismo. Acho que o perfil mudou muito, né, do empreendedor. A gente vê pesquisas aí que mostram que os jovens, quando saem da faculdade, o que eles querem fazer? Querem arrumar um emprego numa empresa? Não, eles querem abrir o próprio negócio. E antigamente era muito comum a gente ver o aposentado abrir o próprio negócio, depois que já trabalhou anos e anos para alguém, ou uma segunda opção, não um foco assim de primeira opção de trabalho, né? Quer dizer, esse perfil mudou, você percebe isso na prática? Mudou. Eu acho que talvez o pessoal da minha geração, por exemplo, era uma geração que estava numa faculdade de administração, por exemplo, esperando que acontecesse uma oferta maravilhosa de um programa de trainees ou de estágio. Se eu te disser que isso mudou 100% hoje, é mentira. Há pessoas que ainda têm esse interesse de trabalhar em grandes instituições. Mas o que vem acontecendo é que o currículo de algumas faculdades vem sendo alterado. E aí o que acontece? Há matérias hoje, por exemplo, voltadas para o empreendedorismo, voltadas para a elaboração de um plano de negócio. E isso vai surtindo no jovem realmente um efeito muito bom. Muito bom no sentido de eu quero tentar isso, eu quero fazer um plano de negócio que funcione. Então, acho que existe um estímulo também por parte das faculdades hoje. Talvez a gente tenha aqui 3 ou 4 faculdades que já investem em administração. A Fundação Getúlio Vargas é uma delas, que já investem em currículo ou em disciplinas relacionadas a empreendedorismo. Então, isso é fato. Agora, há uma mudança no perfil que vem vindo gradualmente, que é a inserção de mulheres dentro dessa condição de empreendedoras. O que a gente vê como um problema? Há uma definição de empreendedorismo por necessidade e a história de empreendedorismo por oportunidade. São coisas completamente diferentes. No primeiro caso, se eu tiver uma necessidade de trabalhar, porque o meu marido perdeu o emprego, porque eu cozinho bem e quem sabe eu vou aproveitar essa história para ganhar um pouco de dinheiro, eu estou dizendo o seguinte, eu não estou inovando. Eu estou criando algum tipo de negócio para sobrevivência. Então, isso é empreendedorismo por necessidade. Quando a gente fala em empreendedorismo por oportunidade, é a ideia de vislumbrar um determinado tipo de negócio que possa alavancar. E aí o que eu vou fazer é investir naquela história toda, eu tenho um projeto específico, normalmente associado à ideia de inovação, e eu começo a captar investidor anjo, eu começo a ir atrás de incubadora em universidade, eu começo a ir atrás de gente para poder suportar o meu negócio. Então isso é realmente investir num projeto. O que a gente vê que acontece com o perfil jovem é que esse pessoal investe nesta segunda categoria. Normalmente são pessoas que são bancadas pelos pais, têm uma ideia maravilhosa, têm uma ideia que é inovadora, que pode trazer um mercado muito bom e a pessoa vai buscando parceria, ela vai primeiro estudando para depois implementar um negócio. E no primeiro caso a gente acaba vendo que às vezes as mulheres acabam indo para o negócio sem querer. Quando elas percebem, elas já estão fazendo uma encomenda de salgadinhos, cortando o cabelo da vizinhança inteira. E acontece que às vezes acabam fazendo isso por necessidade, simplesmente para sobreviverem. Então, o que é um problema sério hoje, no Brasil em particular, é essa questão de falta de inovação. Então, a gente tem em contrapartida, se pensar na América do Sul, você tem Chile, por exemplo, como um dos países super inovadores em termos de empreendedorismo, e você pega o Brasil em contrapartida numa das últimas classificações. Então, há uma característica realmente empreendedora no Brasil, a gente só precisa tomar cuidado para que ela seja no futuro uma característica de inovar, de trazer produtos novos, de trazer ideias diferentes, porque isso é que realmente valorizaria o empreendedorismo aqui. Qual é a principal característica da mulher empreendedora? Bom, primeiro, se você me disser das que estão no mercado, eu diria para você que a primeira é ser guerreiríssima, porque é uma mulher que sai de casa e vai trabalhar. Às vezes deixa filhos, às vezes retarda o nascimento de filhos. A pessoa tem que se virar para poder fazer as coisas... Acumula funções. Acumula funções. Isso é uma coisa que a gente vê muito em aulas de recursos humanos, por exemplo, que elas têm uma dificuldade muito grande de delegar, até por falta de confiança nas outras pessoas. É uma característica, eu acho, que é natural da mulher, de um modo geral, mas o que a gente vê numa boa empreendedora é que ela precisa, primeiramente, aprender a delegar. Delegar funções relacionadas à casa, delegar funções relacionadas a filhos, é muito difícil. É muito difícil. Você vê que são mulheres, as que delegam, que fazem esse tipo que têm esse tipo de atitude, são mulheres que normalmente têm um perfil muito empreendedor. As que se prendem muito, eu quero administrar, eu quero cuidar das coisas com o meu jeito, essas são mais difíceis de alavancarem. Porque tem que ter essa história de que alguém faça para mim atividades que são triviais para que eu possa pensar o negócio.
Então, o que a gente vê no curso é que, por exemplo, às sextas e sábados, as alunas brincam dizendo que é o dia para elas criarem, porque elas deixam para trás família, deixam para trás o negócio, deixam para trás os filhos, às vezes, para levarem para a escola, tudo, e é o momento delas criarem. E trocam ideias entre elas. Então, você vê pessoas de diferentes segmentos trabalhando juntas, sextas e sábados, tentando montar plano de negócio, tentando pensar numa atividade diferente, um tipo de propaganda que possa engrenar ou melhorar o negócio delas. Então, é muito legal. Elas precisam ter tempo para pensar. Isso é uma característica ótima de empreendedora. Sem dúvida. Mas não necessariamente a mulher tem essa característica com facilidade. Olha, algumas pessoas falam, eu quero abrir o meu próprio negócio porque assim eu vou ganhar dinheiro de forma mais fácil, posso viajar quando eu quiser, quando o negócio começar a fluir eu deixo na mão do gerente. Isso é um risco, porque é um risco. O empreendedor ele tem que estar 24 horas pensando no negócio, não tem final de semana. Não vou dizer que seja a vida inteira, porque a ideia do negócio é uma situação embrionária. O que a gente está falando sobre os jovens é que eles, durante o período de faculdade, talvez durante um período de incubadora na própria faculdade, eles vão amadurecendo esse negócio. E teriam esse tempo para poder colocar em prática lá na frente, até delegando mais. No caso de uma mulher que começa um negócio, e às vezes um negócio por necessidade para ganhar dinheiro, ela não tem esse tempo de maturar o negócio. Então o que acaba acontecendo é que ela tem que fazer tudo absolutamente, ela não tem para quem delegar. Então é péssimo. Agora a história é a seguinte, no primeiro momento, nem pensar em finais de semana livres. Num segundo momento, nem pensar em finais de semana livres. Dali para frente, quando o negócio começa a alavancar, a pessoa realmente começa a contratação, tem um braço direito na organização para poder delegar e pensar junto, aí acho que é uma hora de começar a pensar em alguns finais de semana livres. Puxa vida. Então, demora. É uma coisa que demora para engatar. E a gente vê, às vezes, as pessoas que vêm com a ideia de que eu vou ser dona do meu próprio negócio. E vou ficar rico. Vou ficar rica, eu vou ter a tarde para passear no shopping. É uma falsa ideia, não vá com esse espírito. Quem é empreendedora, é o que a gente falou agora há pouco, é o espírito de guerreira, tem que ser realmente, porque vai abandonar e abdicar um monte de outras coisas, principalmente no começo, em função do negócio que tem. Depende de muita dedicação e muito trabalho. Muita. Tem gente que recorre às franquias achando que pode ser uma possibilidade, uma coisa mais fácil, que é um negócio que já está em andamento, enfim, já tem uma cara. Né? O que você pensa disso? Qual é a sua orientação? Eu acho que precisa tomar alguns cuidados. A primeira história é que uma franquia nem sempre é barata. Existem franquias para as quais realmente a gente tem que despender um valor muito grande, sem nenhuma previsão de retorno imediato. O que acontece? Às vezes a franquia, para se solidificar, para chegar na situação em que ela chegou, o que acontece é que ela demandou tanto tempo que quando eu lá na ponta compro uma franquia, às vezes o negócio já está natimorto. Então precisa tomar cuidado com isso, porque eu acabo ficando escravo de um negócio, às vezes num contrato com uma duração muito longa, para poder rescindir esse contrato e não necessariamente eu vou tirar dinheiro daí. Então eu acho que algumas franquias, e vou dizer, para quem não conhece principalmente o negócio, seria eu dizer que é um risco muito grande de se tomar. É alguém tomando decisão por mim, é alguém definindo os custos que eu vou ter no meu negócio, é alguém gerenciando de forma, desde o imóvel até a forma de tratamento que eu tenho com o empregado. E se eu entendo do negócio, ainda menos mal. Mas se eu não entendo absolutamente nada, é como se eu estivesse me casando com uma pessoa por correspondência. É exatamente essa ideia. Então precisa tomar um pouco de cuidado com franquia, embora algumas sejam muito boas, e a gente vê que as mulheres às vezes começam um impulso empreendedor por meio de franquias. Não vamos descartar essa possibilidade. Desperta esse vício de empreender por meio de franquias, mas não necessariamente é um bom negócio. Precisa ter muita atenção com relação a isso. Nós estamos conversando hoje com a Denise Delboni, coordenadora do programa 10 Mil Mulheres da Fundação Getúlio Vargas, e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março. Daqui a pouco a gente passa todas as informações direitinho. Até já.